Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? O que é uma maturidade? Você sabe definir maturidade? Eu vou te passar um conceito que tem aqui, que é assim: é a capacidade de compreender a realidade com equilíbrio, agir com responsabilidade e responder às situações de forma consciente e ponderada. No episódio onde Jesus ele está sendo conduzido ao deserto para ser tentado por Satanás, nós vamos poder analisar o nível de maturidade de Jesus nesse lugar. E nós paramos para poder pensar na nossa vida. Nós temos como uma incumbência sermos imitadores de Cristo. E Jesus, apesar de ser Deus, ele era homem também, 100% homem, ele tinha fome. E já tinha 40 dias e 40 noites que Jesus não comia. E quando Jesus termina o seu jejum, então quem é que aparece para ele? Satanás. E Satanás vai trazer para ele a tentação da comida e fala com ele: olha, se tu és filho de Deus, então você manda essas pedras virar em pães. E parando para analisar exatamente nessa proposta do inimigo a Jesus Cristo, em nossa vida nós também recebemos muitas propostas, que são propostas para nos destruir. Propostas de pessoas, propostas dos nossos pensamentos, das tentações, dos sonhos. Às vezes nós temos um sonho muito grande, uma vontade muito grande de fazer alguma coisa e o cenário não é para aquilo, mas a gente não tem o quê? A gente não tem a capacidade, de ver a realidade das coisas. Jesus, ele viu a realidade do que estava acontecendo ali. Ele sabia que quem estava ali era o inimigo dele. A proposta era para destruí-lo. A proposta era para tirar todo o crédito, descredibilizá-lo. Era de tirá-lo da posição de quem ele era para colocá-lo numa posição inferior. E aqui, o Jesus, ele responde que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando nós entendemos que a nossa vida, ela deve caminhar de acordo com a palavra que procede da boca de Deus, nós estamos saindo do lugar de vulnerabilidade para um lugar seguro. E aqui, na definição, diz que é com equilíbrio. Tudo o que nós devemos fazer deve ser equilibrado. Nada pode ser em excesso, porque tudo que é em excesso estraga, Tudo que é demais passa. E quando a pessoa ela consegue perceber que ela está excedendo, que ela tem um equilíbrio daquilo e consegue ter controle da sua própria vida, de acordo com a direção que Deus está dando, como Jesus fez, então essa pessoa ela vai ter um nível de maturidade maior do que outras pessoas que cedem aquelas tentações, aqueles prazeres e depois vem a cobrança da atitude e do comportamento. E nós continuamos vendo aqui na definição que ele vai dizer aqui, olha, que age com responsabilidade, Ele diz aqui, quando ele fala em agir com responsabilidade, o que nós vamos aprender com esse agir com responsabilidade? Responsabilidade com o quê? Com o nosso propósito, com a nossa vida, com as pessoas que estão ao nosso redor, com o nosso casamento, com os nossos sonhos, responsabilidade com a dignidade, a integridade, a segurança. Quais são as responsabilidades que nós temos? São muitas, a gente não pode se deixar levar como um louco à deriva de qualquer jeito. Nós precisamos ter maturidade na nossa vida e ela vem caminhando. E Jesus, nesse episódio da tentação, Jesus, ele sabia que se ele acedesse a essas tentações, ele não iria cumprir o papel que ele veio para cumprir, que é para trazer para mim e para você hoje a possibilidade de uma salvação, se nós conseguirmos entender, entregar a nossa vida, aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida e viver de acordo com o plano dele. Porque não adianta a gente dizer que aceita o Senhor e querer levar a vida como a gente quer. Uma vez que a gente aceita o Senhor como Senhor e Salvador, nós vamos viver uma vida que Ele quer para nós. Eu acho muito interessante, esses dias eu li uma passagem no livro de Atos e nessa passagem estava dizendo assim, Pedro estava sendo confrontado e Pedro responde assim: o que me convém, obedecer a Deus ou fazer a vontade dos homens? E isso impactou muito em mim, sabe? Então tudo que agora eu vou fazer para frente, eu tenho procurado meditar nessa palavra, o que me convém, obedecer o plano e o propósito que Deus tem para mim ou fazer o que agrada aos demais? Quando Jesus voltar, tudo que eu agradei aos demais vai ficar por aqui. E se eu desobedecer a Ele, como é que eu vou ficar? Como é que eu vou encarar Jesus na volta dele? E dependendo do que eu fiz, eu nem vou poder chegar na presença dele como filha, porque ele nem vai me reconhecer. Então, a gente precisa ter maturidade. E aí ele termina a definição aqui dizendo o seguinte:
responder às situações de forma consciente e equilibrada. Então, é não levar as coisas de qualquer forma, de qualquer situação, levando tudo no oba-oba, é ter um compromisso, uma responsabilidade, um equilíbrio, é responder de forma correta, como o Senhor quer que a gente responda, porque quando a gente responde ao Senhor, a gente consegue trazer consequências positivas para nossa casa, para nossa família, para o nosso emprego, para a nossa vida, para o nosso relacionamento com Ele, porque tudo está sendo consciente e ponderado. Essa é a minha mensagem para você hoje, maturidade, para você nivelar o seu nível de maturidade de acordo com Jesus. Jesus recebeu propostas de comer, propostas de governar tudo, propostas para fazer, assim, Jesus ia ser o quê? O vice-Satanás, sendo que ele é Jesus Cristo. Se ele não tivesse maturidade, se ele não tivesse o relacionamento com o Pai e não vivesse, Jesus poderia ter trocado. Se fosse um de nós, como nós nos comportaríamos? É olhando para isso que nós devemos conduzir a nossa vida. Os nossos olhos sempre em Cristo, o nosso foco sempre nele, sempre imitadores dele, buscando conhecê-lo cada dia mais, para que nós andemos de forma consciente nas nossas decisões. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.